trazendo luz para aqueles cantos secretos. Graças ao Senhor. E isso é plenitude de salvação. Nós vamos descobrindo por que pensamos assim, que falamos assim, que nos conduzimos assim, que temos esses ímpetos de fazer isso, de fazer aquilo, porque temos esse tipo de devoção a essas determinadas coisas, ou até pessoas, né? O Senhor vai nos dizer por quê. À medida que Ele pega a nossa mão e leva para os recantos mais profundos do nosso coração. Então, meus irmãos, esse é outro texto importantíssimo. Agora, vou citar mais um, e vou ousar dizer que talvez você não tenha estado nesse versículo o que ele realmente significa. Você o conhece, mas vou buscar te ajudar para dizer o que ele realmente significa. É Provérbios 4, 23. Muito conhecido. Que diz assim: Filho meu, aliás, guarda o teu coração, Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então aí, qual é o significado disso? Do coração procede fontes da vida. Então, alguns tentam interpretar assim. Então, basicamente, o que o Senhor disse lá em João 7, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Então, quando nós entregamos nosso coração ao Senhor, do nosso coração fluirão rios de água viva. Não é o que o versículo quer dizer. O versículo quer dizer assim, é do coração de cada homem que procedem todas as fontes de sua vida. Preste atenção. Primeiro, volitiva. Todas as escolhas que ele faz procedem do seu coração. Essa é a primeira fonte da vida. A faculdade... Sai do coração, vontade. Qual vontade que é verdadeira? Ou que é desejada pelo Filho de Deus? É a vontade do Pai Celestial. Não é a minha, é do Pai. Volitiva, de escolha, todas as escolhas que vamos fazer. Segunda, a faculdade intelectual, ou pensamentos. Do coração procedem as fontes intelectuais. Tudo que pensamos intelectualmente. E do nosso coração procedem a fonte dos nossos sentimentos. O que a Bíblia chama também de alma. Então, olha que verso maravilhoso. O Senhor está dizendo, me dá o teu coração. Porque é dele que procedem todas essas fontes. Então, se você me entregar, aí você vai para Provérbios agora. E aí, já entregamos esse coração aqui para Deus? Ai de nós se não fizermos isso. Quem fez, parabéns, vamos nos encontrar na vida eterna. Quem não fez, eu com muito amor, misericórdia, suplico que faça. Só procurar Deus que Ele abre o coração e o Espírito Santo passa a habitar o seu coração. Creia nisso, mas tem que ser verdadeiro. 3, verso 26, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, por que o nosso Senhor Jesus, nosso Deus, no caso da palavra em Provérbios, o nosso Senhor é a mesma coisa, com a ênfase do coração que nós já falamos, Marcos 7, por exemplo, por que ele pede o nosso coração? Porque que procedem todas essas fontes de vida. Ou seja, nossas escolhas todas, nossos desejos todos, nossos sentimentos todos, nossos pensamentos todos. Então ele diz, me dá o teu coração. Para que então ele realize, me permito usar essa frase, um trabalho da cura mais profunda dos nossos corações. Meus amados irmãos, não há nada que faça esse trabalho em nossas vidas. Não tente recorrer a outros recursos. Não há. Não há. Apenas o Espírito Santo usando a palavra de Deus. Minha alma está apegada ao pó, disse o salmista, talvez Esdras, no Salmo 119. Minha alma está apegada ao pó, vivifica-me por meio da tua palavra. Então, esses versos para nós introduzirmos. Agora, vamos para esse primeiro movimento fundamental da nossa vida interior. E vamos chamá-lo como muitos já chamaram na história da igreja. Apenas eu queria explorá-lo de outra forma. Esses irmãos que viram a importância, a beleza disso com clareza, chamavam de solitude. Você já ouviu esse termo? Solitude. É diferente de solidão. Solidão é o fato de você estar sozinho, não é?
Por muitas razões. Solitude é você buscar estar só com um propósito definido. Bem diferente. Não é solidão, é solitude. E o que significa solitude? Vamos para a palavra. Então eu queria ler para os irmãos dois textos. Abra, por favor, Marcos mesmo. Marcos, capítulo 1, primeiro, verso 35. Apenas um exemplo de inúmeros que nós podíamos ler nos evangelhos sobre a vida do nosso Senhor Jesus. Marcos 1, 35. Olha que verso mais singelo e maravilhoso. O Senhor Jesus passou um dia exaustivo. Ele vai numa sinagoga pela manhã, encontra um homem possesso de espírito imundo, diz para aquele homem possesso, ou para aquele espírito daquele homem, cala-te e sai desse homem, numa manhã, na sinagoga de Cafarnaum. Depois vai para a casa da sogra de Pedro e cura a sogra de uma febre. Depois é dito nos versos 32 a 34 que ele age aí, ó, à tarde, começa o verso 32. Trouxeram a ele muitos enfermos, endemoniados, toda a cidade se reuniu à porta, essa porta aqui é a porta da casa de Pedro. Então ele curou muitos doentes, etc. Olha o dia que nosso Senhor Jesus teve, começando pela manhã. Aí o verso 35 diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso se chama solitude. Buscando o lugar secreto, para que te... É fundamental a gente ter a solitude. É só com a solitude que a gente vai ter, que ele vai explicar aí, a quietude. E só com a quietude nós vamos ter um confronto e um encontro com Cristo. Cada vez mais. Por isso que Jesus Cristo andava orando. Ele orava toda hora. Ele era um homem, como qualquer ser humano. Só que ele era limpo. Ele era puro. Ele era, não, ele é. Porque ele se tornou um corpo glorificado e está à destra de Deus. E está intercedendo sobre aqueles que fazem parte do corpo dele, corpo espiritual. Aqueles que nasceram nele, por crer naquela morte e ressurreição daquela cruz. Tivesse um tempo sem interrupções na presença do seu amado Deus e Pai. Solitude é colocar-nos especificamente, propositalmente a sós, diante de Deus e expostos à sua palavra. Assim eu gostaria de definir solitude. Colocar-nos propositalmente, intencionalmente, na presença do Senhor e expostos à sua palavra. Isso é solitude. Então, aí estamos vendo o Senhor. Agora, você quer ver algo mais? Marcos 3, por favor. Ande aí mais uma página. Marcos 3. Olha o verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. E vieram para junto dele. Graças a Deus, em princípio, essa aqui foi também a nossa história. Ele nos chamou porque ele quis, né? Os que ele quis. E também fomos chamados para estar, para vir para junto dele. Verso 14 diz: então designou 12 para. Que interessante, irmão. No nosso conceito, por estarmos impregnados de concepções ativistas e inquietantes, nós colocaríamos esse versículo, sem dúvida, de modo inverso. Ele designou os 12 para, nós colocaríamos aqui, enviar, ou para pregar, é a última palavra que você vai ter aí no verso 14, e para exercer autoridade sobre os demônios. Mas o verso... Senhores, isso vale para nós, que nascemos de novo. E que à medida que edificamos Cristo em nós, nós temos esse poder. Só que nós estamos com o coração tão baqueado, tão fragilizado, tão atacados pelas coisas do mundo, tão sujo, que a gente não consegue. A gente não consegue testificar adequadamente Cristo.
pessoas não conseguem ver. É triste. Diz assim. Diz que ele chamou 12 para estarem com